Oi, turma. Hoje nós temos um novo livro, José Carlos de Luca, Na Luz da Vitória. Ele dispensa a apresentação, mas de qualquer forma eu gosto de fazer isso em todos os livros, né? De Luca, José Carlos de Luca, é juiz de direito em São Paulo. Ainda pequeno, sentiu profundo impulso para o estudo de temas ligados à espiritualidade, desenvolvendo seus potenciais no campo da mediunidade de consolo e esclarecimento. Já realizou graciosamente mais de 3.000 palestras focadas em motivação e desenvolvimento do potencial espiritual do ser humano, falando para mais de 1 milhão de pessoas. Seus livros já venderam mais de 1 milhão de exemplares. Todos os direitos autorais de seus 20 livros publicados até o momento foram cedidos a entidades filantrópicas, cuja renda ajuda a manter mais de 100.000 pessoas necessitadas. Fundou com outros amigos o Grupo Espírita Esperança e juntos trabalham na divulgação e prática do Espiritismo, promovendo o potencial de luz de cada um de nós como a mais excelente terapia para os sofrimentos humanos. Aqui a foto do De Luca. Na parte introdutória, ele coloca a apresentação, né? Ele coloca da seguinte forma. É tão caprichoso no começo aqui, gente, você não tem ideia. Várias folhinhas, breves palavras. Com muita alegria, apresento ao público mais um livro. Singelo como os demais, este novo trabalho tem o propósito de nos ajudar a compreender os objetivos de nossa jornada espiritual neste planeta e a lidar com os inúmeros obstáculos que surgem durante a nossa passagem por aqui. Ao longo do livro, o leitor perceberá que alguns conceitos apresentados se repetem, e isso foi proposital, na medida em que quase todos nós ainda não temos uma noção muito clara de quem somos, do que viemos fazer neste mundo de tantos desafios diários, para onde vamos quando chegar o momento de deixarmos esse plano de vida, e como tudo isso está interligado pelas leis espirituais que regem nossos destinos. Mesmo aqueles que já têm certa familiaridade com esses temas comumente encontram dificuldades de aplicá-los na vida prática. Daí porque insisti em retomá-los em diversos capítulos para melhor assimilação das principais ideias que definem a nossa vida como uma jornada de crescimento espiritual. E nesse contexto, poderemos entender o motivo do nosso sofrimento, como também os caminhos que podem nos levar à superação das nossas dores. Para desenvolver esses raciocínios, servi-me dos princípios básicos do Espiritismo expostos nas obras de Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier, além de outros autores que considerei relevantes. Meu objetivo não é converter ninguém, mas expor as claridades da doutrina espírita para quem está precisando de novas luzes para entender as tramas da vida e como sair do labirinto de aflição em que muitas vezes nos encontramos. A ignorância espiritual tem nos mantido presos aos ciclos de dor e sofrimento na face da terra. Na maioria dos casos, nos quais eu me incluo, temos vindo a experiência terrena e dela regressado como espíritos derrotados pela ignorância espiritual, pelo egoísmo e pelo orgulho, que tanto mal nos tem feito pelo desânimo diante dos obstáculos, pelo medo de viver, pela rebeldia, que nos afasta das lições necessárias ao nosso crescimento por uma consciência disfuncional que apenas alimenta o karma negativo que vem se acumulando ao longo de muitas existências. É por essa razão que na Terra as aflições ainda sobrepujam as alegrias e o planeta ainda é considerado um grande hospital-escola. Está mais do que na hora de darmos um basta a esse ciclo de tanto sofrimento por causa da dureza do nosso coração. Jesus está nos chamando há mais de 2.000 anos. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados e eu vos darei descanso.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É chegado o tempo em que a humanidade terrestre deve avançar no caminho de sua própria regeneração. Cada um de nós está sendo chamado a fazer essa obra na intimidade de si mesmo. Brandura e humildade são as primeiras virtudes que nos integrarão ao programa redentor que o governador planetário instituiu para cada um de nós. O Evangelho é o remédio que nos cura a alma derrotada e a lição. O Evangelho é o remédio que nos cura a alma derrotada e a lição que nos promove na escola da vida. É a luz da vitória sobre a nossa inércia espiritual de milênios. Sinceramente desejo que esse despretensioso livro seja qual chama de pequena lamparina a clarear seus passos rumo a uma existência mais humana e espiritualizada. Estarei orando por sua caminhada. Ore pela minha também. José Carlos de Luca, outono de 2018, esse livro. Pois é, aqui nós vamos ter vários temas ligados ao nosso dia a dia, à nossa jornada. Ele coloca como um livro de cabeceira, né? Aquele que nos ajuda a superar as adversidades, que nos torna pessoas melhores através dessa reforma íntima que é propagada pela doutrina espírita. A doutrina espírita jamais prometeu a alguém cura sem trabalho, fé sem estudo. Então, o que nós espíritas esperamos dentro da doutrina é o consolo, é o conforto, é aquele abraço amigo no momento mais de dor, de sofrimento, de medo, de insegurança. E a doutrina, ela faz esse papel. Ela não vai tirar a sua dor, ela não vai resolver o seu problema, mas ela vai te dar ferramentas para que você consiga fazer isso. E cada um de nós somos capazes de fazer. Mas para isso a gente precisa exercitar. É para isso que nós estamos encarnados, para exercitar. Muitos de nós exercitamos errado. Chegamos aqui e deixamos o orgulho e o egoísmo, ao invés de dissipar, de diminuir, a gente dá alimento para esses dois vícios, que são os pais de tantos outros que vão nascendo na gente, ao invés de cortar. Nós não vamos virar santos da noite para o dia. Ninguém vai se tornar um espírito puro da noite para o dia. Nós temos regras, regimentos, justiça, que vem de Deus. E Ele não deixa a gente pular etapas. Tudo segue uma ordem natural das coisas. À medida que você vai aprendendo, você vai fazendo e você vai sendo responsável pelos seus feitos, sejam bons ou ruins. O nosso livre-arbítrio, ele trabalha a nosso favor ou contra nós. Depende daquilo que nós estamos fazendo, escolhendo. E diante das más escolhas vem o sofrimento, vem a dor. E quando ela vem, a gente não sabe como passar. Aí a gente age como criança, mimado, imaturo, ou senta, chora, se vitimiza ou se revolta. Mas a gente não quer a compreensão, a gente não quer a solução através de nós. Nós queremos uma solução que alguém dê. Deus, Jesus, santos, rituais, eu pago para ter paz, né? Quantas vezes a gente não fala isso? Eu pago para ter paz. Não é pagando, não é dando para alguém fazer por você que você vai ter paz. É você que tem que fazer. E o De Luca, ele tem um linguajar assim, uma maneira de chegar até nós com brandura. Quem assiste os vídeos dele, as lives, lê, né? Eu sou baba-ovo dele, então eu leio muito livro do De Luca. É como se ele estivesse batendo um papo comigo pessoalmente, através do que ele escreve
Ou quando a gente assiste um vídeo dele, a sensação que dá é que ele está muito próximo da gente. E ele mesmo diz que atravessa muitos, muitos problemas, adversidades, que ele não fala quais, mas ele diz que atravessa. E a gente sabe, através dos nossos estudos, que a pessoa, quando ela se coloca na posição de fazer o bem, ela está sujeita a tomar pedrada. É aquele velho ditado da árvore, né? A árvore boa, produzindo bons frutos, é que toma pedrada. Aqui não tem fruto, ninguém vai jogar pedra nela. Para quê? Bom fruto joga, porque eles querem que derruba aqueles frutos. Até porque quem não plantou quer comer. Então, o De Luca, ele pede orações sempre. Ele tem essa humildade de reconhecer que ele tem as suas fragilidades. Então, não é um autor soberbo, que dá receita do tipo assim, eu estou falando porque eu sei, vai por mim. Não. Ele recebe as intuições como médium que ele é. Ele coloca no papel as palavras consoladoras que a doutrina ensina, mas o tempo todo ele se coloca como um servidor, uma pessoa que está ali aprendendo junto com o que ele coloca para que a gente também sirva daquele banquete de palavras, de ensinamentos, para seguir a jornada junto com ele. Então, o tempo todo ele se coloca nessa posição. Eu não vejo De Luca de maneira nenhuma dando receita, escrevendo como se ele já soubesse fazer, mas sim como se ele também está aprendendo para seguir junto com a gente. A posição de humildade, de entendimento do De Luca é que cativa a gente. Porque se a gente pega um autor que ele já está dando receita e ele já sabe tudo e ele já vai por ele que você não perde o jogo, eu tenho lá as minhas dúvidas, né? Porque todos nós estamos no planeta Terra passando por situações de provas e expiações. Todos nós. Não tem ninguém aqui em missão. Alguns que estão em missão, vamos dizer assim, que são um pouquinho melhor, a gente nem consegue reconhecer, porque eles também estão nessas lutas diárias junto com a gente. A diferença é que eles sabem sair dessas lutas, eles sabem vencer essas lutas de uma maneira branda. É difícil a gente reconhecer pessoas assim, porque no meio da batalha, vamos supor, numa guerra, você não consegue observar o soldado que está do teu lado, correndo, se ele está matando o inimigo ou se ele está se esquivando do inimigo. Você não fica olhando para o outro, você faz a sua parte. Então, dentro desse planetinha de prova e expiação, até tem os missionários, mas eles estão passando por provas e expiações sem necessidade, porque eles se colocaram nessa missão de ensinar a gente a passar por essas provas. Só vai ter olhos, aqueles que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir, aqueles que estão prontos para compreender. E olha, que toda vez que a gente vê uma pessoa mais branda, pacífica, resolvendo uma situação, a primeira coisa que a gente faz pela nossa inferioridade é criticar essa pessoa. Você é boba, passar por isso. Você não tá vendo que o outro tá te fazendo de trouxa? Não é isso que a gente faz? A gente desanima o próximo quando ele tá fazendo algo que é certo, numa briga de trânsito. Se aquele que bateu vem com tudo, vem reclamando os direitos dele apesar de não ter nenhum, e o outro que sofreu a pancada descer do carro e falar, tá bom, meu amigo, me desculpa, eu estava desatento, eu não vi. Se ele se colocar nessa posição, ele é taxado de louco, de trouxa. E, na verdade, é uma posição que evita um mal maior. Está sendo brando, pacífico, que é como Jesus ensinou. Então, nós temos essa dificuldade de entender que passar pelos problemas não precisa ser explosivo, sair gritando, xingando, chutando balde. Eu até posto hoje em dia brincadeiras desse tipo no Face, mas para dar assunto, para brincar. Não sei se eu ainda faço certo ou não, mas até são figurinhas engraçadas. A intenção é de dar risada, não é de levar as pessoas à agressividade. Mas aí eu coloco algumas figurinhas do tipo, né? Mulher em TPM, estourada, homem
né, que é casado com a mulher geralmente é muito ativa, reclama de tudo, é explosivo, o homem já é mais calmo, né? Então eu faço umas piadinhas dessa no Face. Antigamente eu fazia e eu falava assim, bem a minha cara. Essa mulher que eu tô postando ali estourada, que fala e acontece, é bem a minha cara. E hoje eu posto essas brincadeirinhas assim, fez para dar assunto, só para dar risada, né? Não sei se ainda faço certo, talvez nem certo é fazer isso. A minha consciência hoje já cobra, porque não sou eu mais aquela pessoa. Não que eu tenha mudado da água pro vinho, estou sujeita a ter essas recaídas de ser estourada, né, de falar demais, como eu coloco nas piadas. Pode ser que a Patrícia volte a fazer isso outras vezes. Nós estamos assim, né, nos altos e baixos. Então não virei santa. Ninguém vira santa, mas eu olho para trás e eu falo, estou melhorando. Eu era daquele jeito, daquela figurinha. Hoje eu dou risada daquela figurinha. Pode ser que um dia, como já está dando esse negócio na consciência, eu olhe para aquilo e não ache nem graça. Ó, que dó daquela pessoa, né? Dela ser estourada daquele jeito, ela só se prejudica. Então a gente vai percebendo de grau em grau, de pouquinho em pouquinho, a nossa transformação quando a gente está empenhado nos estudos. Então eu acredito muito que livros como esse, mensagens como essas que são trazidas pelo Chico, pelo Divaldo, pelo De Luca, né? Tem os autores que são recentes agora, que eu também tenho acompanhado, o Gesualdo Costa, por exemplo, o Ronel Álvares Barbosa. Então são pessoas que vão trazendo mensagens edificantes, que fortalecem a gente nessa jornada que não é nada fácil. Quando a gente reencarna, a gente sabe que vai vir aqui para se tornar pessoa melhor. Mas no decorrer do caminho, a gente esquece do principal. A gente começa a correr atrás de carro, casa, trabalho, dinheiro, dívida, né? Formar família, criar filho. E sempre a gente está preocupado com algumas coisas que fogem do nosso principal objetivo, porque cada um é um. Nós somos espíritos individuais, nós viemos para nos desenvolver individualmente, colaborando com aqueles que estão na nossa jornada, mas o principal somos nós. E a gente vai deixando para depois. Quando eu me aposentar, eu faço uma viagem. Quando eu tiver um tempo, eu vou na casa de um amigo. Quando eu puder, eu vou me dedicar mais à minha religião. Então, esse quando, a gente vai sempre adiando o principal, observe. E esse momento que a gente para estudar, para refletir, é o melhor momento que a gente tem. Esse é o verdadeiro, que a gente está alimentando o nosso espírito, a gente alimenta o nosso corpo o tempo todo, até com o que não precisa. A gente come demais, come até aquilo que faz mal. A gente se alimenta do ar, às vezes excessivo. A gente se alimenta de tudo que é visível, mas o espiritual a gente vai deixando para depois. Quando a gente tem esse momento de tranquilidade, de sentar e falar, agora eu vou ouvir, agora eu vou ler, agora eu vou entender, eu vou pensar sobre isso, é o momento de enriquecer o nosso espírito, de relembrar o porquê que nós estamos aqui, que a gente esquece. No dia a dia a gente vai esquecendo o real motivo que traz a gente aqui. Eu estava vendo um vídeo hoje de manhã falando quem são nossos filhos. Hoje é aniversário do meu filho e muitos que me seguem no canal sabem que meu filho não quer conversar comigo, né? Tá tendo adolescência tardia, rebelde, né? Não quer conversa. Me acusa de ter sido a mãe autoritária. Bom, enfim, não quer saber de mim. E há 27 anos atrás, uma hora dessa, eu estava me preparando para ir à tardezinha, acho que era 4h30 da tarde, a gente saía de casa para que eu pudesse fazer a minha cesárea, lá na Frei Caneca, e eu estava morando em Ermelino Matarazzo. Então, quer dizer, são 27 anos atrás e a gente lembra como se fosse hoje. Mãe é um troço esquisito, né? Eu esqueço tantas coisas, esqueço às vezes até aquilo que eu acabei de ler, eu tenho que voltar aqui e ler novamente para vocês, mas 27 anos atrás, um marco na vida da gente foi ter o Rafael, ter o nosso filho.
o pai todo bobo, ele engordou junto comigo durante a gravidez, nós fomos 2 grávidos para o hospital. E minha mãe, meu pai atareitados também, querendo ver o neto, né? O nascimento do neto, minha mãe pagando a entrada do meu marido para ele poder assistir à cirurgia, o marido todo bobo, querendo desmaiar lá na hora do parto. Então, assim, cenas do momento voltam para a cabeça da gente, mesmo depois de tantos anos. E aí, hoje de manhã, a primeira coisa, como nada acontece por acaso, a primeira coisa que aconteceu comigo hoje de manhã foi abrir o celular e achar um vídeo. Quem são nossos filhos? Lógico que eu tô chateada porque eu não tô com ele perto. Não tem como falar, não tô chateada, nem ligo. Lógico que eu ligo. Ligo e ligo muito. Queria dar um abraço, pelo menos, né? E aí o vídeo falava assim, nossos filhos não são nossos. Eles são emprestados por Deus, amigos de jornada, que já não é a primeira vez que já vieram com a gente, já vieram em outras encarnações, inclusive. Alguns filhos, eles têm mais conhecimento, mais sabedoria, mais vivência, mais maturidade até do que os seus próprios pais. Geralmente é assim. E são individuais tanto quanto nós. O espírito não é nosso, não pertence a nós, não é nosso o filho. A carne, os genes, sim, parte do pai, parte da mãe, a parte carnal foi feita pelos pais. Carne provém de carne, mas o espírito não. Então ele vem, faz o que tem que ser feito, bem feito ou mal feito, e depois vai embora. Normal. Isso faz parte da evolução. Mas, ao mesmo passo, ele coloca a questão assim: como o pai e mãe recebeu o filho, cuidou, deu comida, ensinou a andar, deu proteção, deu educação, da mesma forma, o filho tem a obrigação de cuidar dos pais no final da vida. Da mesma forma, porque a gente começa da mesma forma que termina, né? A gente começa no andador e termina no andador, percebam. E o filho tem que estar presente com os pais, para dar esse suporte que os pais deram a ele quando ele chegou. É uma obrigação. Faz parte da evolução moral daquele espírito. Não desamparar os seus pais. Não é só dar dinheiro aos pais, mas é dar carinho, dar atenção, dar amor, como ele também recebeu lá no início. Para vocês verem como é que é. No decorrer da nossa existência, os atributos, as adversidades, os problemas fazem a gente esquecer isso. A gente começa, alguns esquecem até de si mesmo, e outros já pensam demais em si mesmo e esquecem do próximo. Nenhum nem outro está na posição correta. Nós estamos numa jornada que vai haver problemas, que vai haver as adversidades, os conflitos entre as pessoas, porém devem ser resolvidos, como Jesus disse. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Para que isso não seja um problema lá no futuro. Que a gente cria elos negativos com as pessoas devido a uma falta de pedido de desculpa, por exemplo. Então aqui ele vai ter, nesse livro, ele vai colocar em 30 capítulos, 30 textos, né? Modos de refletir sobre situações como essa, de conflitos entre pessoas, de superação nas suas adversidades, no que realmente importa para você durante a sua jornada. Então, de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde é que eu vou? E ele cita que é baseado essa obra nas obras do Allan Kardec, certamente pelo Livro dos Espíritos, pelo que eu já olhei aqui, os temas têm tudo a ver com o Livro dos Espíritos e com o livro do Chico Xavier. Então é uma obra que, por mais que ele apresente que seja simples, eu creio que ela vai tocar bastante no nosso coração. E quem sabe a gente consegue através dela também nos melhorar, ajudar na nossa reforma íntima, de que a gente consiga aí, através dela,
conviver melhor com as pessoas, compreender as atitudes das pessoas, perdoar, pedir perdão e seguir a nossa jornada para que a gente possa fazer parte desse novo planeta, porque a Terra está se tornando um novo planeta. Vai deixar de ser prova de expiação, vai passar a ser regeneração. E se a gente não acompanhar, infelizmente a gente não vai ficar aqui. Assim como teve os exilados de Capela, vai acontecer com a gente. Nós vamos ser exilados daqui. Vamos ser retirados do nosso planeta e vamos para outro. E segundo o que a literatura vem mostrando e apontando, a gente vai para um planeta chamado Quiron, onde ele se parece demais com o planeta Terra, mas quando ainda era selvagem. Quero ir para lá, não. Então vamos entender nossa jornada, respeitar as pessoas, porque elas são individuais, são espíritos completamente únicos, como nós também somos. Vamos tentar nos dar bem com as pessoas que têm em volta, saindo desse emaranhado que a gente se enfia de conflitos, de dores e sofrimentos desnecessários, tendo um pouco mais de paz, de equilíbrio, de harmonia, tentando vibrar a nosso favor, a favor do nosso planeta. Sintonizando essa vibração, a gente permanece por aqui. E logo, logo, pelo que o Chico disse, a data máxima seria 2054, 2057, para que houvesse essa transformação total de mundo de prova e expiação para regeneração. E aí a gente vai junto. Não vai ser legal? Se tornando espíritos melhores, mais desenvolvidos, mais benevolentes, menos maliciosos, maldosos, com uma vibração mais alta, extirpando um pouco esse orgulho e egoísmo que tanto nos prejudicou até aqui e aumentando as nossas virtudes, nos tornando pessoas de fato mais ativas no bem. O nosso planeta vai precisar de mão de obra para essa transformação e eu quero fazer parte. Espero que o livro contribua bastante para que a gente junto chegue lá.